Então, eu praticamente nasci em berço cristão, evangélico. Meus pais, quando eu tinha 3 anos, conheceram a palavra de Deus, conheceram a Cristo, né? Através de um tio por parte paterna, que já está com o Senhor. Ele foi num ponto de pregação. Isso era muito comum na década de 80, 90. E aí, através dele, cada um dos irmãos foi indo, conhecendo a Cristo, e foi assim com os meus pais. Esse ponto de pregação, o quê? Uma igreja Não, montada? não. É uma residência onde pessoas se reúnem para falar, compartilhar da palavra de Deus. Hoje seria uma célula, né? Sim. Mas antes era um ponto de pregação, porque a partir desses pontos nasciam as novas igrejas. Pequenas igrejas que depois se tornavam grandes comunidades. E foi assim que aconteceu. Eu me lembro, ainda muito pequena, de presenciar a minha mãe ter vários episódios de desmaios recorrentes, né? E eu me lembro de acompanhar meu pai em vários lugares. Então, meu pai buscando ali, talvez, a cura, né? A solução para aquele problema que nenhum médico dava nenhum diagnóstico, porque minha mãe tinha tantos desmaios. Ele levava minha mãe em alguns lugares. Então, eu me lembro de ainda pequenininha ter ido em centros espíritas, em terreiros, e meu pai ali ansiando para poder ajudar minha mãe. Quando nós conhecemos a Jesus e começamos a frequentar esse centro esse centro espírita, não, esse ponto de pregação, a minha mãe foi curada. A minha mãe foi liberta. Então, eu conheci a Jesus através da libertação da minha mãe. Esse foi o principal testemunho. E aí, nós começamos, então, a frequentar. E aí, esse ponto de pregação se tornou uma igreja. Uau. E, em pouco tempo, meu pai foi levantado presbítero, que isso é uma outra coisa que hoje é raro, né? Não tem mais, hoje já é mais pastor, apóstolo, mas naquela ocasião tinha esse cargo. E meu pai, como presbítero, foi encaminhado para um outro ponto de pregação em Ferraz de Vasconcelos. Ele abriu uma outra célula Isso, dessa como se igreja. fosse uma outra célula Uhum. dessa mesma igreja. Exatamente, Lise. E chegando lá, nós nos deparamos com muitas crianças. Era uma comunidade carente e minha mãe estava incumbida de cuidar dessas crianças. E aí começa a minha etapa, então, com as crianças. Eu me recordo de ver a minha mãe ali com pouquíssimos recursos, apenas algumas folhas de papel sulfite e poucos lápis mal apontados, com 40, 50 crianças sentado no chão, sem piso, no contrapiso, e minha mãe ministrando a palavra de Deus. E eu ali, já como uma discípula em treinamento. Você Ali tinha quantos anos começou nessa época? aproximadamente uns 4 ou 5 anos. E é interessante, Lise, que eu me recordo, assim, na minha mente eu tenho isso muito claro. Eu me lembro até de algumas ministrações que a minha mãe fez. É muito forte isso para Nossa. mim. Era algo lúdico? Pouco lúdico devido à falta de recursos. Eu lembro que a administração mais elaborada que a minha mãe fez foi com um papel prateado, até papel alumínio de cozinha mesmo, onde ela enfeitou ali uns peixes feito à mão para contar a parábola, né, da multiplicação dos peixes. Geralmente não tinha quase nada, era ela falando e as crianças ouvindo. E as crianças entendem, né? A gente subestima muito as Sim. crianças também, né? A gente acha… Sim. O Galego fala muito isso lá na igreja, porque… tem a parte do Ministério Infantil, tem o horário de subir para o Ministério Infantil, né? Mas ele deixa uma boa parte do início do culto as crianças lá embaixo. E a gente subestima, a gente fala, as crianças não estão prestando atenção. Mas muitas coisas dos meus filhos repetem em casa, daquilo que a gente falou, como o pai explicou, né? Vem um exemplo lá do que está acontecendo. Então, às vezes a gente acha que as crianças não estão entendendo, mas as crianças são muito mais inteligentes do que a gente imagina.